E a gente começa o Jornal do Meio-Dia de hoje falando daquele crime bárbaro que foi registrado no final da semana passada, em que uma funcionária pública foi assassinada. Eu quero detalhes agora ao vivo com o repórter Lucílio Macedo. É com você, boa tarde. Boa tarde, Jodevar. Boa tarde a todos. Falamos ao vivo, direto aqui da Delegacia de Homicídios. Ao meu lado, o delegado Danilo Proto. Boa tarde, delegado. Obrigado pela participação, que coordenou a investigação, que acabou prendendo no último sábado o comerciante José Carlos de Oliveira Júnior. Ele é assassino confesso da namorada Gisele Evangelista, vítima de feminicídio. Nós temos detalhes no momento em que o José Carlos foi preso. Quem conta essa história para nós agora é a Adriana Bueno. E já, em um minuto, delegado, eu volto para a gente contar mais detalhes sobre esse crime brutal. Adriana Bueno. O comerciante José Carlos de Oliveira Júnior, de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite de sábado. O homem estava escondido em uma mata próxima à cidade de Pirenópolis desde a última sexta-feira, dia do crime. José Carlos foi trazido para Goiânia pelos policiais. O corpo de Gisele Evangelista, de 38 anos, foi encontrado no apartamento de José Carlos, no setor Vila Alpes, região sudoeste de Goiânia, no final da tarde de sexta-feira. Informações preliminares dão conta de que uma traição por parte do homem teria sido o pivô da discussão e morte da mulher. Gisele foi encontrada morta com suspeita de asfixia. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Gisele e José Carlos aparecem no hall do edifício. A mulher está sentada em uma poltrona mexendo no celular. José Carlos entra no elevador, em seguida Gisele vai atrás. Pelo horário das imagens, o crime teria acontecido por volta de 1h da madrugada de sexta-feira. As imagens mostram os últimos minutos de vida de Gisele. José Carlos está preso em uma das celas aqui na Delegacia de Homicídios. O homem foi ouvido pela polícia ainda na noite de sábado. Mais detalhes sobre o depoimento e sobre as investigações vocês acompanham daqui a pouco ainda no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Adriana Bueno. O José Carlos concedeu entrevista coletiva e já em primeira mão você confere aí no Jornal do Meio-Dia. Eu continuo aqui então com o delegado Danilo Proto. Muito boa tarde, obrigado pelas informações preliminares. Delegado, como o corpo foi encontrado mais uma vez? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, o corpo da Gisele foi encontrado no apartamento, do José Carlos, em cima da cama com uma toalha sobre o seu rosto. Quem encontrou esse corpo? Alguns familiares sentiram falta da Gisele e após a entrada pela porta dos fundos desse apartamento, utilizando um apartamento vizinho, eles tiveram acesso a esse quarto. José Carlos confessou o crime. Ele disse: eu matei a minha namorada? Sim, após a prisão dele, ele foi encaminhado aqui para a Delegacia de Homicídios e nessa oportunidade, na lavratura do flagrante dele, ele confessou toda a prática do crime motivada por essa briga. Confessou com detalhes, de que maneira exatamente? Sim, ele disse que após as brigas e discussões, essa namorada dele havia cuspido no rosto dele, foi aí que startou a sua sensação de fúria, e raiva, e foi aí que ele asfixiou utilizando sua mão. Esse foi o estopim, mas essa briga ela foi gerada por ciúme, exatamente por quê? Sim, o gatilho dessa briga foi justamente umas conversas através de rede social, mensagens que o Zé Carlos eventualmente havia recebido, e foi aí que ela teve uma crise de ciúmes. O casal já tinha algum histórico de brigas anteriores? A família da Gisele chegou a falar alguma coisa para a polícia nesse sentido? O Zé Carlos, nessa oportunidade, ele confessou que durante esses 2 anos de relacionamento, foi um relacionamento bastante conturbado, motivado por várias brigas e diversas discussões. É verdade que depois que ele viu que a Gisele estava morta, ele tentou reanimá-la ali no quarto? Segundo ele, sim, fez algumas manobras para tentar reanimá-la, mas sem sucesso, e foi aí que ele resolveu, após verificar que o rosto dela estava todo roxo, ele resolveu colocar uma toalha sobre o rosto dela. Jodevar e Luciana, como eu disse, o José Carlos ele concedeu entrevista coletiva que a gente vai acompanhar em primeira mão aí no Jornal do Meio-Dia. Eu perguntei para ele se ele se arrependia. Ele disse o seguinte, que o filho dele está sofrendo mais que o filho da Gisele, que a mãe dele está sofrendo mais que a mãe da Gisele. E aí eu perguntei de novo, bom, essa é a sua opinião, mas o filho da Gisele não tem mais a mãe. O seu filho tem o senhor. Você está vivo. Foi no que ele me respondeu. Até quando? Isso eu não sei responder, é com vocês aí no estúdio. É isso, Lucília. Obrigada a participação do delegado, obrigada a sua. E vamos conferir então detalhes dessa entrevista do acusado. Lógico que arrependo. Por quê?
Porque isso não se faz. E eu não gostaria de falar. Você não se imaginaria jamais uma situação dessa, José Carlos? Não. O que aconteceu? Você ficou com raiva no momento? Foi um momento de... Você explodiu? O que te levou a tomar essa atitude? O relacionamento de vocês era muito conturbado? Tinha muito ciúme? Como que é? Com todo mundo me julgar, mas ninguém sabe o que eu vivi. Por que você... Ninguém chega a esse ponto em sã consciência. E é só isso que eu tenho a declarar. Eu estou muito arrependido. Eu tenho certeza que minha mãe está sofrendo mais que a mãe da vítima. Eu trocaria de lugar com ela agora, se fosse possível. O que você diria? Ela é a mulher que eu amava. É a mulher que eu estava me dedicando. O que você falaria nesse momento para o filho que agora ficou sem a mãe? O meu também vai ficar sem pai. O senhor está vivo. Até quando? Fez uso de algum entorpecente, alguma bebida alcoólica antes do crime? Não uso drogas. E nem bebida. No dia eu não bebi nada. Foi só um momento de fúria? Foram vários momentos de fúria. Zé Carlos, você disse que o relacionamento era conturbado. Você já imaginou algum dia que poderia chegar a esse ponto? A gente já estava chegando no consenso de terminar. Ela tinha muita crise de ciúme. Ciúme do nada. Ciúme do meu trabalho, que eu trabalho com celular. Eu não podia pegar no meu celular para trabalhar, que ela desconfiava. O que motivou essa última briga? Todas as brigas são motivadas por assuntos totalmente que não tem nada a ver. Eu estava fazendo a minha parte. São totalmente banais. Que assuntos, por exemplo? Eu não poderia ter grupo de WhatsApp, eu não poderia ter grupo de família, grupo de prédio, eu não poderia emprestar minha garagem para algum vizinho que pedia, que era de praxe. Tudo gerava uma briga. Qualquer coisa gerava uma briga. O que fez você perder a cabeça naquele dia? Eu não perdi a cabeça aquele dia. Eu já tinha perdido a cabeça há muito tempo atrás. A polícia relatou que você disse em depoimento que assim que a Gisele estava ali morta, você tentou reanimá-la? Sim. Como é que foi esse momento? Levei ela para a cama. Liguei o ventilador e fiz respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante quanto tempo? Mais de meia hora. Você pensou em algum momento no seu filho, no filho dela, na sua mãe, na mãe dela? No momento que eu explodi de raiva, é impossível pensar. Pensei quando eu dei conta do que estava acontecendo. José, você... Eu não vou falar mais nada, esse assunto está muito ruim. No começo de relacionamento, sim. Por que essa mata de Pirinópolis? Eu me perdi. Sua intenção era ir para onde? Eu não quero mais falar. Gente, é tão absurdo o que ele falou aí, dizendo que foi tudo por motivo banal. Sim, agora você tirou a vida de uma mãe de família, de uma mulher que trabalha por conta de motivos banais. Separa. A gente nunca pode permitir que esse tipo de situação aconteça. Este homem declarou à polícia, num depoimento, confessou que matou essa mulher. Gente, é a coisa mais absurda. Dizer que o filho dele está sofrendo mais que o filho da vítima. Que coisa mais absurda. Há muito tempo eu não ouvia uma situação tão complicada. Por isso nós vamos ouvir agora o filho da funcionária do Tribunal de Justiça que fala sobre a morte da mãe. Ian Evangelista, de 19 anos, vai ter que aprender a conviver com a saudade. O jovem ainda se recupera do susto que foi ver a mãe, Gisele Evangelista, de 39 anos, morta no apartamento do namorado. Foi ele quem encontrou o corpo da funcionária do Tribunal de Justiça já sem vida. Viu que a porta do apartamento dele estava destrancado, eu e a minha tia, irmã dela, a gente entrou. Eu fiquei em silêncio. Aí depois que saí do apartamento, eu surtei, eu gritei, chorei.
O principal suspeito do crime é José Carlos de Oliveira Júnior, de 37 anos, namorado de Gisele. Segundo o rapaz, o relacionamento do casal era bastante conturbado. O garoto morou um tempo com a mãe e com José Carlos, mas decidiu se mudar por causa das constantes brigas entre o homem e a mulher. Uma traição teria sido o pivô da discussão entre a funcionária pública e José Carlos. Uma tragédia marcada pela violência. A família ainda busca respostas para tanta dor e sofrimento. Ian acredita que no dia do crime, a mãe queria voltar para o apartamento onde morava com ele, mas a discussão acabou em morte. A suspeita é que a vítima tenha sido estrangulada pelo companheiro. Depois do crime, o homem fugiu para a cidade de Pirinópolis, onde foi encontrado e preso nesse final de semana pela Polícia Civil. E o Ian Evangelista, filho da vítima, está agora aqui para conversar ao vivo conosco no Jornal do Meio-Dia. Ian, nossos sentimentos a todos os familiares. Você estava morando com sua mãe ultimamente? Sim, desde o começo de janeiro. E o que você diz do relacionamento dos dois? Sempre foi cheio de briga. Sempre. Ian, quando aquele criminoso disse que o filho dele sofria mais do que você reagiu aqui. O que você falaria para ele diante dessa situação? Que ele é um simulado, que nem ele acredita nas coisas que ele está falando. Quando ele disse que não foi apenas um momento de fúria, foram vários, você acredita que esse crime tenha sido premeditado? Ele planejava antes matar sua mãe? Não sei dizer, eu sei que eu, antes de subir lá para cima, eu já tinha olhado nas câmeras com a síndica e com a minha prima Larissa, e uma hora eu mostrava ele no mesmo sofá que mostra ela sentando uma hora e mexendo no celular, e ele sentava antes, acho que na hora ela estava arrumando as malas dela. Mostrava ele sentado lá e pensando assim, então... Não sei. Por exemplo, durante o relacionamento, você imaginou algum momento que uma situação como essa poderia acontecer? Você percebia que ele era um cara violento? Como é que era isso? Geralmente ele tentava ficar calmo, mas ele tinha momentos de explosão. Mas mesmo explodindo, eu nunca imaginei que ele podia fazer isso. Em algum momento você resolveu ir morar com a sua avó, não foi? Por quê? Porque eu não senti liberdade em casa, era muito chato as brigas e eu fui morar com minha avó. E ele com você, como era o tratamento? Ele tentava me agradar, mas a gente já teve problema 2 vezes. Um foi no hospital, que ele estava balançando a perna e batendo na cadeira, aí eu falei com ele baixo, ele gritou... Lá no hospital, minha mãe não estava perto no momento que ela tinha saído por causa do ar para um outro lugar, mas depois ela brigou com ela. A outra vez que teve um entendimento foi na sexta-feira, não, foi na quinta-feira, depois que eles buscaram na aula de dança, eu estava com o corpo dolorido e eu não estava querendo falar. E ele não me cumprimentava falando oi, ele falava Ian e eu falava Júnior. Enfim, aí nesse dia eu ignorei ele surtou no carro, assim... Brigou. Ian, a gente quer agradecer a você por participar ao vivo aqui do Jornal do Meio-Dia. É um momento triste demais na sua vida, da sua família. E a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Nós estamos à disposição. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui nesse momento tão difícil. Tá bom? Tá. Olha, e é aquela história, né, gente? Jamais a gente pode permitir esse tipo de violência. A gente está trazendo o Ian num momento difícil para que ele coloque para as pessoas que a vida dele realmente mudou completamente. Ele perdeu a mãe por conta... Segundo, o assassino, por motivos banais. Essa é a violência que desfaz toda uma família, que destrói toda uma relação de mãe e de filho, Lamentavelmente, a gente registra isso. E que Deus conforte todos os seus familiares, Ian. Obrigada por ter vindo.